Agora, vou começar a falar aqui do CG, que é o ganho cumulativo, tá? Qual é a ideia dessa métrica de recuperação de informação chamada de ganho cumulativo? A ideia é que, assim, ela foi feita, né, para resolver duas necessidades que a gente tem aí com as métricas de RI, né? Porque todas as outras métricas, né, que a gente viu, né, o MAP, o P arroba e etc., eles não focam num ponto que é muito importante. Que é o seguinte, quando a gente examina uma resposta de um sistema, fica claro que alguns documentos, eles atendem melhor às necessidades do usuário do que outro, né? Então, eu posso até ter um relevante aqui e outro relevante aqui, só que esse relevante pode ser melhor que esse, né? Existem vários fatores que influenciam na relevância. E tem outra coisa também, né? Que quando a gente tem ali uma resposta, né, de um sistema, quanto mais longe do topo o documento relevante está, menor a utilidade dele na resposta. Então, se eu tenho um documento relevante que aparece aqui, isso não é tão útil quanto o relevante que aparece aqui em cima já, né? Então, tem essas diferenças que as outras métricas elas não tratavam. Então, o ganho cumulativo e todas as métricas, né, que a gente vai ver que são baseadas em ganho cumulativo, elas levam isso em consideração, tá? Qual é a ideia do ganho cumulativo? É a gente substituir os documentos da resposta pelos seus graus de relevância, né? Então, eu tenho aqui um documento 1. E esse documento ele tem relevância 3. Então, eu vou substituir lá na resposta ele pelo valor de relevância dele, tá? Isso vai ficar mais fácil no exemplo que eu vou dar aqui, tá? Porque sem o exemplo fica um pouco complicado. Então, eu vou colocar aqui... uma descriçãozinha, tá? Só para ficar simples de entender. O CG... documentos da resposta são substituídos pelos seus graus de relevância. Beleza. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, certo? Esse exemplo é um exemplo que ele pede pra gente calcular o CG até o 6º documento, né? Então, é como se fosse um CG arroba 6, tá? Vi que eu falei pra vocês ali no início do vídeo que a gente ia calcular o CG arroba 6, né? E talvez tenha ficado um pouco confuso, que acabou que eu calculei. Eu esqueci que eu falei que era pra calcular o CG arroba 6. E acabou que eu calculei o CG para todos os resultados ali do sistema, tá, gente? Então, assim, considerem que o que eu fiz está correto, tá? Só que se a gente fosse considerar somente os 6 documentos, gente, a gente não faria para todo o sistema que nem eu fiz aqui, tá? A gente consideraria, como seria só até o 6º documento, a gente consideraria 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente consideraria somente até aqui, tá? Então, o CG desse sistema seria somente até o 7, tá? Então, como eu fiz pro sistema todo, por isso que deu 12, tá, gente? Está correto pro sistema todo, mas, de repente, né, se você quiser fazer só para um conjunto menor ali dos seus resultados, você tem que considerar só até o ponto que você quer, né? No caso, se eu quisesse CG arroba 6, eu teria que fazer somente até aqui. É porque, realmente, eu esqueci que eu tinha falado isso ali no começo do vídeo e me empolguei e fiz pro sistema todo, tá, gente? Mas, só para não confundir vocês... Foi isso que eu quis dizer, tá certo? Vamos continuar aí com o vídeo para vocês verem como é que eu cheguei nessa resolução. Então, vamos lá. É o seguinte, a gente tem esses documentos relevantes. Eu vou colocar agora, dessa vez, o conjunto, tá? A gente tem esse conjunto de relevantes. O documento 1 com relevância 3. O documento 4 com relevância 1. O documento 8 com relevância 2. O documento 25 de relevância 1, 44 de relevância 3, 53 de relevância 3 também, e o 72 de relevância 2, tá certo? Certo, esses documentos aqui para mim são relevantes. E aí eu vou colocar agora aqui o que o sistema retornou, tá? Vamos começar aqui com o sistema 1. Tenho esse sistema aqui que é o sistema 1. O sistema 1, ele recuperou o seguinte vetor de resultado. Recuperou o documento 8,
22, 72, 1, 3, 2 é bastante coisa, tá? 25, 6, 33. Geralmente os motores de busca recuperam vários documentos aí, né? Então por isso que tem vários resultados aqui, mas isso aqui é um exemplo, tá, gente? É porque o exemplo, para ser mais fiel, ele tem que considerar vários valores mesmo. 32, 11 e 44. Maravilha. Então pronto. Tenho esses relevantes aqui e tenho o que esse sistema retornou. Lembra o que eu falei do CG? O CG, ele pega os documentos da resposta e substitui pelos graus de relevância. Tá certo? Então, ok. Vou substituir agora os valores aqui pelos graus de relevância deles. Então, como que ficaria isso aqui? Eu vou até fazer de azul aqui. Substituindo pelo grau de relevância, a gente vai ter o seguinte. O 8 não é mais 8, porque o 8 é relevante e a relevância do 8 é 2. Então, 2. 22. O 22 não é relevante. Então, 0. 72 é relevante, 2. O 1 é 3. O 3 não é relevante, então 0. O 2. O 2 também não é relevante, então é 0. O 25 é relevante, é 1, né? Tá aqui. O 6 não é relevante, 0. O 33 também não é relevante. 45 também não. 4, relevância 1, tá aqui. 48, 0. 55, 0 também. 32, 0. 11, 0. E 44 também. Aqui, ó. 44 tem, é 3. Beleza. Então, pronto, gente. Substituir aqui os documentos pelo grau de relevância, que foi o que eu falei ali no início do vídeo, certo? E agora, isso aqui já é o ganho cumulativo? Não. O ganho cumulativo, gente, é um número. E para você obter esse número, você tem que fazer o seguinte. O ganho cumulativo, ele vai ser igual à soma dos valores de ganho obtidos até cada posição. Como assim? Né? Então, a gente vai ter que somar isso aqui, acumulando esses valores, né? Por isso que o nome é ganho cumulativo. Ah, mas como assim acumular? Seguinte, a gente vai pegar esse resultado aqui. Eu vou até fazer de outra cor, eu vou fazer de verde aqui. Vamos lá. 2. Beleza, o 2 é um relevante que a gente achou ali no início. Agora, a gente vai somar com o valor da próxima posição, né? Então, daqui pra cá, eu somo o anterior. Daqui pra cá, eu somo também. Daqui pra cá, eu somo. Daqui pra cá, eu somo. A gente vai somando e acumulando as posições. Então, aqui, o valor, esse 0 vai ser substituído pela soma do que vem antes. Então, antes só tem o 2, né? É como se eu fizesse 2 mais 0, tá certo? É como se eu fizesse o anterior mais a posição atual. Então, 2 mais 0. 2 mais 0 é 2. Então, nessa posição aqui eu vou ter 2. Tá certo? Maravilha. Posição 3, o que eu vou ter? Gente, é a mesma coisa. Você pega o que vem antes e soma com o que tem aqui, tá? Então, o que tem antes é o 2. Então, aqui é como se fosse 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. Certo? Aqui do 3, a mesma coisa. Pega o que vem antes e soma, tá? Então, eu tenho 3 aqui. Eu vou somar com o que vem antes, que é 4. 3 mais 4, 7. Aqui eu tenho 0. Então, 7 mais 0, né? Que continua 7. Aqui também continua 7. Aqui tem 1. 7 mais 1, 8. Aqui, 8 mais 0, 8. 8 mais 0 também, 8. Aqui também, 8 mais 0, 8. 8 mais 1 aqui, 9. Aqui, 9 mais 0, 9. Aqui também, né? 9. 9. 9. 9 mais 3. 12. E é isso, gente. Isso aqui é o ganho cumulativo para esse sistema, tá certo? Vocês viram aqui que eu obtive 12, né? No total aí do ganho cumulativo, né? Então é assim que a gente calcula o ganho cumulativo, gente. Isso aqui já é o nosso ganho cumulativo. Não é, eu falei que seria mais fácil explicando isso aqui no exemplo, né? E o que a gente pode perceber aqui, gente, é que o CG, ele leva em consideração não a posição
como as outras métricas, né? Se a gente for olhar aqui em cima, as outras métricas que a gente fez, ó. O MRR, ele leva em consideração a posição aqui, né? Tá aqui a posição. Cadê? O P arroba também, cadê? Na verdade, o P arroba, ele considera mais, assim, o número de relevantes que você encontrou no stop R. Então, ele também tá considerando a posição em que eles aparecem, certo? Opa, apaguei aqui. O map também, gente. O map é puro posicionamento aqui também. Então, a diferença do CG para essas outras métricas, né, essas métricas que a gente vai ver baseadas em CG, a diferença é que elas justamente levam em consideração a relevância, tá? Então, isso é muito legal e é muito importante para as outras métricas que a gente vai ver, que é o DCG e o NDCG, tá certo? Então, depois a gente vê essas outras métricas aí.